Bom dia e a paz do Senhor a todos. É bom estarmos juntos. É muito bom estarmos juntos. Bem-vindo, Irmã Mariazinha. Muito bem-vinda. Estamos com a Irmã Mariazinha no coração. A semana passada, neste caso esta semana, despediu-se do seu marido, José Cotrim. Nós estivemos no consolo e no conforto e a relembrar a nossa esperança que nós temos em Cristo, que esta vida, nem a morte, nem nada do que nós conhecemos nos pode separar do amor de Cristo. E nele estamos convictos desta esperança. É bom estarmos juntos. Muito bem-vinda, Constança. A Constança está a desfrutar do primeiro culto, do primeiro serviço de culto ao Nosso Senhor. Não é? Não, mas está a desfrutar, isso é mesmo desfrutar. O Samuel estava a dizer que ela estava assim já com a sua sonolência. Está a louvar o Senhor, porque faz parte, não é? O Senhor é que criou todas estas coisas. Aliás, quando um bebê chora, está a louvar o Senhor. Quando um bebê ri, está a louvar o Senhor. Quando ele dorme, os pais estão a louvar o Senhor. Mas, na verdade, também está a louvar o Senhor, porque está a cumprir. O Eliseu e a Rafaela estão a rir, mas a Nazaré vem aí. E nós já estamos a orar. E queremos muito conhecer a Rafaela do lado de cá. A Nazaré. É uma Rafaelinha, não é? Desta vez ainda não vem um Eliseuzinho. Muito bem-vindos. Desfrutem da paz, da presença do nosso Deus, do poder do Espírito Santo. E vamos todos desfrutar agora de uma mesa que está posta. E vamos retirar os princípios da palavra. Não retirar para eles não estarem lá mais, mas vamos desfrutar deles. Assim queremos, não é? Cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, o Senhor está a falar connosco. Então nós dispusemos os nossos corações, a nossa mente para aprender mais um pouco, para conhecermos mais um pouco acerca de Deus. Então eu peço à igreja que possa curvar a sua cabeça e possamos falar com o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial, por escolha dEle, por plano perfeito dEle, por bênção e graça dEle, que nós possamos desfrutar da sua presença aqui. Pai nosso, que estás nos céus, Senhor, que nós possamos olhar para o Teu nome santificado, Senhor. Que nós possamos honrar-te com a nossa postura agora, neste momento em que estamos a ouvir a Tua palavra. Aquilo que nós entendemos que Tu nos escreveste, para nos instruir, para nos aproximar de Ti, para nos conhecermos, para Te conhecermos mais ainda. Senhor, muito obrigado, porque o Teu Espírito é quem nos instrui diretamente ao nosso Espírito. Nós pedimos, Senhor, que Tu possas iluminar as nossas mentes, esclarecer-nos acerca da Tua vontade, para que nós possamos ter a força e a convicção dada pelo Teu Espírito, pela instrução da Tua palavra, para que nós possamos honrar o Teu nome como Tu mereces. E é no nome de Jesus que eu Te peço isto, para toda a igreja. Amém. Então vamos abrir as Escrituras em Hebreus 12, nós estamos quase a terminar. Claro, não é a carta toda aos Hebreus, não é toda esta carta, mas as advertências que a carta nos traz, nomeadamente em cada instrução, em cada princípio mais forte, em cada direção, há também uma exortação, ok? Então essas exortações são vistas por quem é filho como uma disciplina, como uma instrução, como o melhor ensino. E nós vamos ler do capítulo 12, dos versos 12 a 17. Pode ser? Vamos abrir então todos juntos, Hebreus 12, dos versos 12 a 17. E diz assim a palavra do Senhor: Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois bem sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. É até aqui as Escrituras. O que é que o Senhor nos quer mostrar aqui? Ele está-nos a dar ensino. Quero fazer uma primeira ressalva. As Escrituras, a palavra de Deus, não é somente doutrina, ok? Não é somente um ensino. Não é apenas uma informação útil ou indispensável àquele que crê em Cristo, mas ela também tem uma outra parte que se chama exortação, que é um convite à aplicação da mesma. Dá para entender isto? Então nós estamos a receber uma instrução e depois, posteriormente, a palavra de Deus dá-nos também uma exortação, ou seja, recomenda-nos a uma aplicação. Por isso é que as nossas Escrituras, os nossos textos, muitas vezes têm o ensino e a aplicação. Nós vemos isso em Mateus 7, não é? Quem ouve estas minhas palavras e as aplica é como quem? Como o sábio que construiu a sua casa em cima da rocha. Porém, quem ouve estas minhas palavras, ou seja, quem está a ouvir esta informação, quem está a receber este ensino, mas não o põe em prática, será como? É chamado por como? Pelo próprio Jesus, pelas próprias Escrituras, como insensato, que constrói o seu edifício, a sua casa, sobre a areia. E ela vai, de certeza, desmoronar. Ok? Então este ensino e esta doutrina tem que ser sempre aplicada, tem que ser sempre acompanhada por uma resposta, por uma aplicação. E nós chamamos isso nas Escrituras como doutrina e exortação. Então é a doutrina que nós recebemos, a informação, mas ela não fica apenas por aqui. Temos a informação ou doutrina, temos a exortação, depois Deus ainda nos dá a motivação e, pasmem-se, ainda nos capacita a aplicar esta doutrina. Então é extraordinário. Nós temos aqui a doutrina dada por Deus, a exortação ou a recomendação para a aplicação com aspectos práticos, mas Ele ainda nos dá a motivação e também nos dá a capacitação. Então, quem é que tem desculpa para não pôr em prática aquilo que ouviu? Ninguém. Não dá para chegar ao pé de Deus e dizer: Senhor, eu não consegui efetuar a minha salvação. O que é que dizem em Filipenses? Não precisam de abrir, eu posso ir lá num instante. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 12, diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes. Qual foi a resposta ao ensino que estes filipenses tiveram quando Paulo chegou lá e lhes deu doutrina? E os exortou ou recomendou a fazer isto, a aplicar isto nas suas vidas. O que é que está aqui a dizer? De sorte, meus irmãos, assim como sempre, deste uma resposta positiva e sempre aplicaste este ensino, de sempre que obedecestes. Não só na minha presença, ou seja, não só quando eu estava lá a ver se vocês estavam a aplicar aquilo que vocês tinham ouvido, mas diz também, mas muito mais agora na minha ausência. Paulo estava a ouvir as notícias, estava a ouvir as boas notícias. Eles estão a viver segundo a doutrina do Pai. Eles estão a perceber que estão a ser exortados a aplicar aquilo. Eles estão a ser motivados e a ser capacitados. Quer ver? Quer ver? Porque diz assim: mas agora, ainda mais na minha ausência, assim também efetuais a vossa salvação com temor e tremor. E depois diz o seguinte: pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade.
Então não há hipótese para quem ouve as Escrituras, para quem ouve o chamado de Deus, para quem ouve falar acerca do ensino, da doutrina, da vontade de Deus, nós somos motivados pela exortação, ou seja, aplica agora isto assim na tua vida. E por isso nós temos uma informação e exortação, motivação e capacitação, e esta é a razão que nós devemos olhar para as Escrituras quando estamos a ler e dizer, quando há uma palavra, portanto, ou por isso, ou por causa disto, ou desta forma, nós percebemos o seguinte, nós estamos a transitar da informação para a aplicação. Estamos a ser exortados a viver daquela forma. Então, como ouvistes que é o ensino, portanto, vivam assim. Ou rogo-vos, porém, irmãos. Então, se houver esta ideia, se vocês entenderam aquilo que foi dito, então agora vivam desta forma. E a nossa Escritura começa exatamente por isso. Por isso, ou portanto, não é? Diz assim, e assim nós temos estes portantos, por este motivo, por esta causa, tu porém. E neste momento nós temos aqui 3 exortações que o apóstolo, não sabemos o nome dele, sabemos que é o Espírito Santo que nos escreveu estas Escrituras, que nos inspirou estas Escrituras, e nós temos aqui 3 exortações dadas aos crentes. E hoje nós estamos a ser exortados para ser perseverantes, ser diligentes e sermos vigilantes. Então estes 3 momentos de exortação, estas 3 práticas, nós estamos a ser lembrados que, uma vez que temos ouvido o ensino, devemos viver desta forma. Sejam perseverantes, que fala de continuidade. No verso 12 diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Aquilo que está aqui a dizer é não se canse da corrida. Ouça, quem para, morre. Não é assim que a Gíria nos diz? Que nos ensina? Quem para, morre. E aquilo que está aqui a dizer é não te canses da corrida. Em 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz o seguinte, por isso não desanimamos, pelo contrário. E eles estavam ali em meio de circunstâncias muito difíceis. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ouçam, isto é falar de esforço, é falar de sacrifício. Paulo, quando está a falar aos Coríntios, está a falar, não é apenas os descrentes que estavam a fazer-lhe frente, eram a mesma igreja. Por quem ele tinha dado a vida, por quem ele tinha sofrido dores, estavam quase como a não querer ouvi-lo, a desrespeitá-lo. Ainda que o meu corpo exterior se corrompa, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E agora repare porquê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, que tipo de valor você está a dar aos problemas da sua vida? Qual é o peso na balança? Glória eterna, peso momentâneo. Paulo diz aos Coríntios que esta leve e momentânea tribulação, esta leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Até mesmo estas tribulações servem para nos dar motivação de olhar para a eterna glória. Extraordinário, não é? Conseguir viver assim desta forma. Olha, a tua vida está um caos. Glória a Deus. Ouça, que não seja pela sua irresponsabilidade, como é óbvio. Mas eu quero servir a Deus, eu quero ser digno diante de Deus, eu quero ser honesto, verdadeiro, e outras pessoas olhar para nós e dizer assim, coitado, se fosses esperto não sofrias isso. Esta leve e momentânea tribulação ainda traz um peso enorme à eterna glória. A balança já está a pesar para lá. E Paulo ainda continua, acima de toda a comparação, não comparamos sequer, não há comparação possível. Não atentando nós nas coisas que se veem. O que é que isto quer dizer? Ouçam, este resultado só existe porque nós não estamos a dar lugar àquilo que vocês nos estão a chamar a atenção. Eu não quero ouvir isso. Não me apetece olhar para isso. Não é aí que os meus olhos estão fixos. Mas o prejuízo que tu estás a ter, não é aí que os meus olhos estão. Os meus olhos estão na grande recompensa que eu vou receber do meu eterno Jesus. Extraordinário o que Paulo está a dizer para nós. Então eu não atento para as coisas que se veem, por isso é que eu tenho lucro, ainda que as coisas à volta se desmoronem, o meu homem interior cada vez está mais vivo. Eu não estou atento às coisas que se veem, mas às que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas.
E ainda diz também em Isaías 40, 28 a 31, não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É nele que eu estou. Por isso eu posso dizer que o meu Redentor vive. E nele eu tenho toda a certeza da minha esperança. E diz ainda o seguinte, ele não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado. Sabe o que é que isto quer dizer? Não se consegue esquadrinhar o seu entendimento, porque é ridículo, é loucura para nós, como Paulo diz que o Evangelho é loucura, a cruz é loucura, e é escândalo para quem não entendeu e é loucura para quem não entende. Eu vou dizer o seguinte, não se esquadrinha o pensamento de Deus, porque Ele faz forte ao cansado, ainda continua, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isto faz sentido? Ouça, isto faz sentido? Não, isto é completamente sobrenatural. Isto é sobrenatural. E depois diz, os jovens cansam-se e fatigam-se, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Aquilo que o apóstolo aqui está a dizer em Hebreus, e ele sabia para quem estava a escrever, eles tinham estes textos muito bem presentes na sua mente. Ele estava a dizer, não se cansem da corrida. Vocês não estão a pensar só apenas e a contar com as vossas forças. Não se cansem, não desistam. Isto é para ter uma continuidade. Sejam perseverantes. Não é para desistir, é para perseverar. E sabem que neste contexto de Hebreus, haviam 30 anos passados, depois de Jesus ter dado a grande comissão à igreja de começar a pregar o Evangelho. Eles já tinham 30 anos de ouvir o Evangelho acerca de Cristo, que Jesus ia voltar e que a igreja ia ser recolhida. E eles estavam ali há 30 anos a ver irmãos de sangue a cometer os mesmos sacrifícios no mesmo templo durante 30 anos, e pode ter vindo à cabeça deles, e veio à cabeça deles, será que aquilo que nós ouvimos era verdadeiro? Será que não é a antiga aliança que Deus deu através de Moisés, que ainda hoje está presente? E eles começaram a pôr isto em questão, e o apóstolo aos Hebreus o que está a dizer é exatamente isto, não se cansem, não parem, não desistam, é para caminhar para a frente, não ponham em causa. Hebreus 10, 24, 25 diz-nos como é que nós podemos não nos cansar, como é que nós podemos não desistir, como é que nós podemos, qual é o resultado, qual é o formato que Deus colocou para que nós pudéssemos continuar perseverantes. Diz assim, consideremos-nos também uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É necessário nós estarmos juntos, semana após semana, a considerarmos o melhor que nós temos, que é a glória futura. Mas ela não está para ser vivida apenas lá, está para ser vivida já, porque nós estamos a efetuar a nossa salvação aqui. Segundo o querer e o efetuar, a força de Deus em nós. Porque foi Ele que começou a boa obra e é Ele que a vai terminar. Nós temos que cooperar com Ele nesta força. Não desespere, não desista, persevere. É para continuar. E aqui não está dito, mas não está dito quais são as dificuldades, quais são os problemas. Mas sabe o que é que está dito no versículo 25? Não deixemos de congregar-nos. Na quarta-feira de oração, nós temos sempre um pequeno tempo também de ensino e de alguma introdução às Escrituras. E eu falei sobre este verbo, congregar-nos. Não é aparecer na igreja. É disponibilizar-nos para servir Deus na igreja. Não deixemos de congregar-nos. Não diz apenas de fazer parte da visitação da congregação. Está a entender qual é a diferença? O resultado de nós não desistirmos, o resultado de nós não decairmos, o resultado de nós não sermos, ou continuarmos perseverantes, está aqui neste segredo. É não deixar de congregar-nos. Não é só estar presente.
É de nos disponibilizarmos para a grande verdade ser enfervescida na nossa vida. E que nós possamos contagiar as outras pessoas, influenciar as outras pessoas naquilo que é verdadeiro, puro e justo. Não deixando de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se está a aproximar. Irmão, não desista. Não se canse, tem os braços baixos, então eu vou ajudar a levantá-los. Porque diz assim no versículo 12 e logo de seguida 13, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos conjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja curado. Nós temos muitas pessoas que manquejam no meio da nossa congregação. Nós temos muitas pessoas com os braços já em baixo. Nós temos pessoas em que os joelhos já estão paralisados, que essa é a palavra no grego. Os joelhos estão paralisados. A pessoa está a querer mandar a perna andar e ela já não anda. Está a entender? Há pessoas no nosso meio que querem andar porque intelectualmente sabem que devem continuar a jornada, mas o corpo deles já não lhes obedece porque eles não se conseguiram proteger nem se alimentar do bom fruto, da boa verdade, da palavra de Deus. E desistiram. É mais fácil desistir do que continuar. E o apóstolo sabia disso. E aquilo que está a ser aqui dito é que a disciplina não tem como objetivo atrasar o crente. Porque no contexto alargado, ou seja, nos versículos anteriores, o apóstolo está a dizer, olha, vocês não se cansem nem desanimem porque estão a ser disciplinados. Porque estão a ser corrigidos. Porque Deus corrige a quem ama. E corrige a quem tem por filho. Se estáis, ouçam, porém, se estáis sem disciplina, é porque não sois filhos, mas bastardos. E o que ele está a dizer é, a usar este paralelo com uma corrida, é dizer, vocês já viram alguém ir correr uma maratona sem ter disciplina de se levantar de manhã, de fazer uma corrida semanalmente, pelo menos 2, 3, 4 vezes à semana, dormir bem, ter a disciplina de comer bem, ter a disciplina de estar bem espiritualmente, bem fisicamente, bem moralmente, emocionalmente em família. Vocês já viram o que é o esforço muito superior de uma pessoa que vai correr uma maratona se não tiver disciplina? A tua disciplina serve para quê? Levanta-te de manhã, vamos correr, vamos exercitar os músculos. Vais comer bem agora à hora do almoço. A disciplina não é para atrasar o crente, é para que ele tenha mais robustez ainda, que ele chegue mais próximo à meta com uma maior robustez e mais velocidade. Então a disciplina aqui o que está a dizer é, tu para chegares à meta tens que te preparar. E na medida em que eu vejo que os teus braços estão a começar a baixar, tu perdes o ritmo. Já viram alguém correr uma maratona com os braços no chão? Virados para o chão? Não, pois não. Os braços, de uma forma natural, acompanham o ritmo do corpo, porque eles são o ritmo do corpo. São eles que nos impulsionam, ou neste caso, fazem a propulsão do corpo, fazem-nos andar para a frente. E os joelhos desconjuntados, ou os joelhos treinados, neste caso, de andar a fazer a impulsão, ou seja, levantar o pé do chão, estão-nos a fazer o quê? Andar para a frente. Então este ritmo, juntamente ou seja, a propulsão, que é fazer o ritmo para a frente, e a impulsão de fazermos para cima, faz com que o nosso corpo ande para a frente. Sabem o que é que isto quer dizer? Uma pessoa que não baixa os braços é porque teve a disciplina necessária. E aceitou a disciplina do seu personal trainer, como se diz hoje. Sim ou não? E o nosso personal trainer é o Espírito Santo de Deus, que vai nos corrigindo e alertando a cada vez que nós damos um passo em frente. Não desistas. Estás a baixar os braços. Levanta os braços. Faz o ritmo certo. Estás a baixar os joelhos demais. É difícil correr uma maratona. Eu nunca corri, por isso eu posso dizer que é difícil. Não por experiência própria, mas também já fiz metade. E esta metade custou-me imenso. E posso dizer o seguinte. Nos primeiros 2 ou 3 quilómetros eu já estava a dizer a mim mesmo, tu és muito burro. Tu queres correr uma coisa para a qual não te disciplinaste, nem treinaste. Não te preparaste. Então vais sofrer muito mais do que os outros. Não era preciso eu estar a dizer isso a mim mesmo, porque eu via pessoas a correr muito melhor que eu. A minha respiração parava muito mais rápido, eu tinha muito mais dificuldade. Então isto virando para a vida cristã, o que é que isto quer dizer?
É difícil permanecer com os braços com ritmo, os joelhos preparados, não trêmulos, não parados nem paralisados, se nós não estivermos debaixo de disciplina constante pelo Senhor, pelas Escrituras, a dizer: não desistas, isto não é uma corrida dos 100 metros, isto é uma maratona. E o prémio está à nossa frente. Isaías 35, versículo 1 a 4, diz: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Esta passagem que nós estivemos a ler em Hebreus está a ir buscar isto. Sabe o que é que o autor aos Hebreus está a dizer? Vocês lembram-se daquilo que está escrito. Então vocês lembram-se que o deserto vai se tornar o quê? Um paraíso. Tão certo vocês não desistirem. Ok, vocês estão cansados, mas vocês vão ser fortalecidos. Ok, vocês estão desmotivados, mas vocês vão ser motivados ainda mais. Vai-vos ser dado uma glória muito superior àquela que vocês conseguem imaginar. O deserto vai se tornar um paraíso. Então é como se eu estivesse a gritar bem alto, o autor aos Hebreus: não desistam. Lembrem-se desta imagem. Vocês vão florescer, vocês vão crescer, vocês vão ficar muito mais fortes se permanecerem firmes. Dizei aos perturbados ou turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. E nesta altura eles precisavam mesmo de ouvir isto, porque eles estavam tão oprimidos pelos romanos e cada vez mais eles perceberam que o dia estava a chegar em que Roma ia destruir Jerusalém. Eles conseguiam perceber pelos sinais que cada vez estavam mais oprimidos. Então esta passagem, esta exortação, esta recomendação, eles agarrarem-se a Deus com unhas e dentes e à verdade, não desistir, continuar perseverantes, fazia todo sentido. E era aí que eles iam fazer caminhos retos para os pés. Versículo 13: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ouça, quando a palavra de Deus nos está a dizer uma coisa, é porque não é para nosso benefício apenas, é porque é da vontade plena de Deus. Quando Deus está a dizer para que não se extravie o que é manco, Ele não está a exortar o manco ou a gozar com o manco porque ele está manco. Ele disse para que ele não se desvie de uma forma permanente, mas para que ele seja, o que é que diz o texto? Curado, sarado, fortalecido, restaurado. Essa é a vontade de Deus. Nós vemos em 3 lugares, pelo menos, Deus a dizer ao seu povo: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Depois, isto diretamente ao corpo todo antes deles entrarem na terra prometida, ok? Quando eles estão prestes a entrar na terra prometida, Deus diz novamente isso ao povo através de Josué: dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Dela de quem? Da palavra de Deus. Porque é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos purifica, é ela que nos guia pelo poder do Espírito Santo. E em Provérbios 4, 26 a 27 diz assim: observa a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Porquê é que eu fui buscar estes textos do Antigo Testamento? Porque, na boa verdade, a carta aos Hebreus está a falar para pessoas que conhecem as Escrituras do Antigo Testamento de uma ponta à outra. E eles automaticamente, quando ouviram não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, de fazer caminhos retos aos pés, eles vão logo buscar fazer os links, né? Eles vão fazer logo as ligações aos textos. Deus, antes deles entrarem na terra prometida, disse para eles não se desviarem nem para a esquerda nem para a direita. 2 vezes. Pelo menos. E em Provérbios também diz e aconselha: não desvies nem para a direita nem para a esquerda, mas faz os teus caminhos retos. Ouve a minha palavra, sabes qual é o alvo? Então vem em linha reta direito a mim. Não desvies nem para a esquerda nem para a direita, ou nem para a direita nem para a esquerda. E isto não trata apenas do indivíduo. Ouça, parece que nós estamos só a falar apenas para nós, mas na realidade está a dizer cuidado com o caminho que tu trilhas, porque atrás de ti vêm mais uns quantos. Deu para perceber isto? Nós não andamos aqui sozinhos. Jesus, em um momento, disse: vocês são o sal e a luz do mundo. Cuidado onde vocês metem o vosso sal.
Porque se ele se tornar insípido, não serve para mais nada do que para ser pisado pelos homens que desprezam a vontade de Deus. E se uma luz for colocada debaixo do alqueire ou da prateleira, que tipo de luz é que ela dá ao resto da casa? Zero. Então cuidado com o caminho que vocês trilham, porque atrás de vocês pode vir um manco e que por causa de vocês trilharem para a esquerda, ele vai atrás de vocês e ele desvia-se para sempre. Está a ver a responsabilidade individual? Trata de ti, porque tu tens que andar num caminho reto, com os teus braços levantados, a mostrar ritmo, e levantar bem o pé, passada a ser uma passada larga, porque tu estás a trazer gente atrás de ti, que pode ainda ter só ouvido e ter percebido intelectualmente, ok, ele sabe o caminho, mas eles ainda não fizeram um compromisso de dizer, eu também vou seguir esse caminho. Estão a entender? Eles estão a fazer a passada porque tu estás a fazer a passada. Eles estão a andar um caminho, tu estás a trilhar caminho. Então diz, faz um caminho reto. Para que o que manqueje, aquele que ainda não sabe muito bem para onde vai, que ainda está entre dois pensamentos, isto não trata apenas do adivinho. Aliás, Romanos 14 diz isso de uma forma muito clara, não é? Ele diz que a minha vida deve ter em conta o quê? A fraqueza do meu irmão, a fragilidade que ele tem, ou seja, a pouca luz que ele tem acerca do caminho. Então eu tenho que caminhar um caminho reto para que, sabendo eu que ele está atrás de mim, eu vou ser responsável pelas tomadas de decisão quando ele olha para o meu testemunho. Para que não se extravie o que é manco. Aliás, Jesus diz-nos de uma forma muito clara, qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, melhor seria atar uma pedra de moinho ao pescoço e lançar-se no mar e ficar lá bem fundo nas profundezas. Cuidado com a vossa postura. Cuidado com o vosso testemunho. É aquilo que está a dizer aqui em Hebreus. É aquilo que Hebreus, o Espírito Santo nos está a dizer. E este versículo está diretamente ligado ao versículo 15. Ok? Vejam lá o versículo 15. O que é que está lá escrito? Diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Tenham cuidado porque vocês, ao desviarem-se do caminho, vocês podem estar a privar alguém de ver a graça de Deus, de conhecer a graça de Deus. Então este de que está tudo ligado. Num texto tradicional literal diz assim, e trilhas retas, ok, isto é um texto diferente do nosso. É um texto literal, é quase como se fosse buscar, às vezes é preciso nós depois juntarmos aqui na cabeça e fazer sentido, ok? Mas diz assim, e trilhas retas e planas, fazei vós para os vossos pés, a fim de que aquilo destituído de pés não seja virado para fora da trilha, mas muito mais seja sarado. Sabe porque é que eu vim buscar este versículo aqui nesta tradução literal do texto? Porque ela diz, para que aquilo que seja destituído de pés. E eu gostei muito disto, porquê? Porque isto fez-me automaticamente ir à armadura de Deus. O que é que os pés são? É o calçado, é o quê? É o Evangelho. Para que aqueles que estão destituídos do Evangelho, eu fiz esta ligação. Automaticamente. E isto mostra-nos uma coisa muito interessante. É um crente fraquinho, é para isso que está aqui a ser exortado. Ou aqueles que intelectualmente já entenderam a verdade, mas ainda não fizeram uma escolha pessoal. Então o crente mais maduro está a ser exortado para viver de uma forma, de acordo com a doutrina que recebeu, para que aquele que está atrás, ou está no nosso meio, que ainda está com um pé num lado e no outro, ainda está a pensar do género, deixa ver se eles se portam bem para eu ver se isto é mesmo verdade. Já entenderam isso? Vocês sabem que isso acontece. Ouçam, em Elias, eu podia dar uma ilustração de Elias, mas provavelmente eles começaram logo a pensar quem era manco. Porque Elias, no Monte Carmelo, quando ele estava ali chateado e desafiou aqueles 400 profetas de um lado e 400 profetas do outro, ele disse o seguinte para o povo todo, quando o desafiou a irem até ao Monte Carmelo para Deus mostrar, afinal, quem é que tinha razão. E ele diz o seguinte, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois, pensa,
Eles tinham noção, e o autor aos Hebreus, neste caso o autor é o Espírito Santo, mas o escritor aos Hebreus, que é provavelmente um apóstolo levantado por Deus para chamar a atenção dos Hebreus, estava-lhes a dizer, olha, cuidado com o vosso testemunho, porque há pessoas no vosso meio que eu ainda não toquei. Eles já ouviram a verdade, já entenderam intelectualmente a verdade, mas eles ainda estão à espera de uma decisão. E eu quero que vocês sejam obedientes a essa verdade, para que vocês andem direitinhos, porque eles estão a olhar para vocês. E Elias o que disse é, escolhei hoje a quem servis. Se é Deus, sirvam a Deus. Se é Baal, sirvam a Baal. Não dá para estar em cima do muro ou com o pé encalado. Não dá com o pé num lado e outro pé no outro. E aos Hebreus está a lembrar-nos isto. Nós temos que ter uma decisão. E mais, nesta exortação está a dizer àquele que já entendeu, olha, cuidado com o teu testemunho. Porque podem estar pessoas postas por Deus que ainda não chegaram onde tu estás, porque tu tens que ser um bom exemplo nesta santificação, no testemunho de Deus, porque assim vais agradar a Deus e vais ajudar outros a chegar lá. Já viram a responsabilidade? Não é individual apenas, é de corpo. É como se eu estivesse a dizer, então, quando é que vocês tomam uma decisão definitiva e consciente? Quando é que há essa tomada de decisão? Porque havia perseguição naquele tempo e os vacilantes estavam lá no meio da congregação. E ainda estavam naquela de, bem, se isto apertar um bocadinho, a gente... Sim ou não? Nem todos estavam dispostos a levar apedrejamento como Estevão. E naquela altura, ainda havia aquelas pessoas vacilantes que com a perseguição podiam ter que fazer uma escolha direta. E aquilo que o autor aos Hebreus está a dizer é, vocês façam a escolha pelo melhor. E já agora, congregação, seja um bom testemunho, porque essas pessoas estão a olhar para vocês, para ver se isto é mesmo verdade. Se a confiança que vocês dizem ter é mesmo verdadeira. Mesmo com a dificuldade da perseguição. E não é apenas o fraco que quer isso, ok? Não é só o fraco que quer deixar de manquejar. É a vontade perfeita de Deus. Para que aquele que manque não se extravie, antes seja curado. Então a vontade de Deus é que nós tenhamos um bom testemunho aqui na nossa congregação, porque há pessoas no nosso meio que ainda não fizeram um verdadeiro compromisso com este Cristo que deu a vida por nós. Mas ainda continuam no nosso meio a persistir, a ouvir a verdade e a cambalear, a cochear entre um pensamento e o outro. E eles estão à espera de ver se a nossa certeza e convicção os convence. Sabemos que é Deus que convence, não é? Mas nós temos que dar o nosso melhor. Como Pedro disse às mulheres, mas na realidade é um princípio para toda a gente. É um princípio a toda a gente. Que ele numa palavra às mulheres diz, para que também se alguns deles, dos vossos maridos, que já ouviram falar da verdade, mas ainda não obedecem à verdade, e não fizeram um compromisso com a verdade, com o Cristo, se algum deles não obedecem à palavra, então sejam ganhos sem palavra pelo procedimento das suas mulheres. E ele depois diz assim, a todos eu digo, ok? Não é um princípio apenas para as mulheres. A todos eu digo, não se canse de fazer o bem, de andar ao caminho certo, ou no caminho certo, porque a seu tempo isso vai dar fruto. Então não desistam, sejam perseverantes. Esta caminhada não se faz em 100 metros, é uma maratona. E depois diz assim, sejam diligentes, porque diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ouçam, este versículo tem aqui um problema moral. Porque aqui de seguir a paz e seguir a santificação, põe-nos aqui num problema difícil de resolver, ok? Quase como, em primeiro lugar, que seguir a santificação fosse uma capacidade nossa para ver o Senhor. Como se nós conseguíssemos, pela nossa própria capacidade, seguir a santificação de forma que nós conseguíssemos ver o Senhor. Não é isso que a palavra de Deus está aqui a dizer, ok? Vamos entender o contexto legal e real que está aqui. Então o seguir a paz com todos também nos dá outro problema. Porque há muita gente que para ter paz com outras pessoas cede dos princípios de Deus. E não é isso que a palavra de Deus também está aqui a dizer. Então nós temos que seguir a paz com todos e até os ímpios. Então como é que a gente consegue? Quero-vos dizer que Isaías, e aliás o próprio... Vi o Calvino a dizer que é impossível
de acordo com as Escrituras, manter a paz em todas as coisas com os ímpios. Porquê? Porque eles estão em guerra com a palavra, e a palavra é quem nos guia. Então é impossível, por isso é que Romanos 12 diz-nos uma forma muito mais fácil. O que é que Romanos 12 nos diz em relação a isto? Diz o seguinte, diz, se possível, no que depender de ti, tende paz com todos. Então, o que está aqui a mostrar é que nós não podemos de maneira nenhuma pôr em causa o resultado, pôr em causa a palavra de Deus para conseguir ter paz com quem seja quem for. Então nós, no que depender de nós, sempre revestidos da paz de Deus, o que Deus está aqui a dizer é, olha, ama os homens. Naquilo que depender de ti, conquista-os pelo teu amor. Ser amável no teu trato, ser cordial, ser manso, ser tranquilo. Mostra-lhes que mesmo no meio da adversidade tu tens paz. Segui a paz. E depois diz o seguinte, e a santificação. Mas vejam comigo estes versículos em João 13, 34 e 35. Não precisam de abrir, mas diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em João capítulo 17, na oração de Jesus, diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, do seu testemunho, da sua proclamação, da verdade, da nossa palavra, que é Cristo. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E em Colossenses 1, 24 a 29, eu gosto imenso desta passagem para nos mostrar isto. Diz o seguinte, agora me regozijo nos meus sofrimentos que tenho por vocês. Só um crente maduro é que consegue dizer isto. Ter prazer em sofrer por outras pessoas. Pelo bem delas, pela salvação delas, pela santificação delas. Temos que chegar lá, irmãos. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é quem? A igreja, da qual me tornei servo, ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Quem é que lucra com o ministério de Paulo? Nós. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Como é que Deus se vai manifestar às outras pessoas através da igreja? Quando Cristo for formado em... E depois ele ainda diz o seguinte, o qual anunciamos, advertindo a todo o homem e ensinando a todo o homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que também me afadigo, me esforço, me dedico, esforçando-me o máximo possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Ouçam, ele disse isto mesmo aos Gálatas. Ele diz o seguinte, é bom ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem agora, de novo, sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. Até Cristo ser formado em vocês. Segui a paz com todos e a santifica, porque sem a santificação no meio da igreja, ninguém verá o Senhor na igreja. Entenderam onde é que isto está a chegar? Ele não está apenas a dizer uma coisa que é claríssima. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tão certo quanto isso. Mas o que ele está a responsabilizar os hebreus maduros ali é dizer assim, se vocês não se santificarem e não buscarem a paz sobre todas as coisas, ninguém vai ver o Senhor no vosso meio porque vocês não estão santificados. Sem a santificação da igreja, ninguém verá o Senhor na congregação.
Então é uma responsabilidade individual e de corpo. Temos que ser santos. Temos que lutar pela pureza da igreja. Temos que ser zelosos pelo bem, para que outros, quando estão no nosso meio, ou mesmo lá fora, reconheçam e vejam o Senhor através de nós, porque nós somos o sal e a luz de Deus. Sim ou não? Para que nós, quando formos para quando nós testemunhamos de Cristo, o mundo creia que Ele, um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Ouçam, a paz e a santificação não é um contraste, é um negócio de Deus que tem que andar de mãos. Eu não posso dizer a Deus: Senhor, eu estou a santificar-me, mas eu odeio o meu irmão. Não dá. Eu, para estar no negócio, no processo de santificação, é porque eu já fui amado por Deus, reconheço o amor de Deus, porque foi Ele que me amou primeiro, e por causa disso eu dou a minha vida pelos meus irmãos. Amém? É isso que a Bíblia nos ensina. E isso chama-se santificação. Eu entrei num processo onde eu já não sou eu, já me neguei a mim mesmo, e o bem que eu procuro em mim é ver o bem dos outros nessa mesma santificação. E o que ele está a dizer é: ser diligente neste negócio. Procura a paz com todos dentro dos princípios de Deus. Ama o teu próximo, ama o teu irmão, que isso seja visto não só no meio da igreja e que influencie toda a igreja a amar-se, mas lá fora seja um testemunho para que eles creiam que Cristo foi enviado pelo Pai e Ele morreu por nós, foi sepultado por nós e foi ressuscitado por nós. Para que o mundo creia que Ele me enviou. Sejam diligentes também na santificação da vossa vida individualmente. E sejam zelosos pelo bem da pureza da igreja. Admoestem-se uns aos outros. Confrontem-se uns aos outros em amor pela verdade, para que a pureza da igreja seja cada vez maior. Porque sem a santificação da igreja, ninguém que entra aqui verá o Senhor. Nós pensamos sempre só lá, né? Sem santificação eu não vejo o Senhor. Não, sem santificação aqui já ninguém vai ver o Senhor em nós. Vão dizer: isso é um balelas. E eu estou a cochear entre um pensamento e outro, eu vou escolher o outro. Não faças caminhos tortos, porque senão aquele que manqueja vai para lá e desiste para sempre, extravia-se. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que eu não seja algum tropeço para algum meu irmão, ou algum tropeço para alguém que ainda manqueja. Então o que ele nos diz, além de ser perseverante, ser diligente nesta caminhada, ele diz: sejam vigilantes. E o que é que diz na vigilância? Diz assim no versículo 15: atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se de graça de Deus. Vocês agora podiam me dizer: e bem, irmão, mas aqui é que diz atentando diligentemente. Porque é que isto não faz parte do texto que o irmão ainda agora falou no ponto de sermos diligentes? Por uma razão muito simples. Porque ainda que nós tenhamos esta palavra aqui, diligente, tem a palavra anteriormente que diz atentando, mas estas duas aglutinadas no grego, sabem qual é a palavra? Episkopeo. Sabe onde é que nós vemos esta palavra? É em 1 Pedro capítulo 5, quando diz que os supervisores da igreja, aqueles que Deus colocou na igreja com uma responsabilidade de supervisão, de cuidado, de serem diligentes, olhar uns para os outros e vigilantes, estarem em vigília para ver quem é que está manco, quem é que está necessitado, quem é que está forte, quem é que está fraco. E aquilo que a palavra está aqui a mostrar é: vocês todos têm essa responsabilidade de uma forma individual. Atentando diligentemente, o que Deus está a dizer é: vocês têm que estar vigilantes para aquilo que está a acontecer no vosso meio. Atentem diligentemente, como se tivéssemos os binóculos, olhar para os olhos uns dos outros. Não podemos descansar nesta corrida, porque o seu bem-estar espiritual pode depender da minha diligência ou da minha vigilância. Sim ou não? Mas sabe, pode haver aqui alguém que esteja dependente da sua vigilância, que Deus o escolheu para estar a tomar conta de outras pessoas também.
Será que eu entendo isso assim? Será que eu não posso fazer parte da congregação, entrar pela porta, sentar-me na minha cadeira, não precisar de falar a ninguém, porque eu na realidade estou a cultuar a Deus? E depois eu levanto-me da minha cadeira, vou lá para fora e está tudo bem, eu faço parte de uma congregação. Mas aquilo que Deus está a dizer é não. Esta é uma caminhada que não se faz sozinho. E tu tens de ser perseverante para que outros que estão atrás de ti estejam perseverantes. E mais, tu tens de ser diligente, ser o teu caminho em linha reta, para que aqueles que estão cansados não se desviem, tenham que andar ali 40 anos no deserto para aprender uma lição. Porque eles podem se desviar a qualquer momento e nunca mais os apanhas. Então faz um caminho reto, ser diligente no caminho que tu estás a levar. Porque há outras pessoas atrás de ti que vão ver o teu testemunho e vão seguir-te, até que Deus no dia da visitação os vai fazer assim despertar. E depois eles já não precisam mais de andar atrás de ti, outros já estão atrás deles. Isto é a multiplicação da igreja. Mas Ele agora está a dizer-nos a todos, sejam vigilantes, supervisores da igreja de Cristo, da congregação, daqueles que Deus tem colocado ao vosso... mas isso é trabalho do pastor. Não. O meu trabalho, na realidade, não é ver individualmente cada um. O meu trabalho é ensinar de uma forma geral a todos, para que todos sejamos igreja e nos suportemos uns aos outros, nós caminhamos em santidade, nós zelemos pela pureza de cada um. Olhem como bom que era chegar a uma igreja em que cada um entra e começa a olhar para o seu irmão a perguntar, não à espera de alguém vir para dizer como é que tu estás melhor. Não, a gente ir a alguém, sermos ativos e dizer assim, olha, eu estou a ver na tua cara que tu não estás bem. Já agora, deixa-me te fazer uma pergunta. Eu tenho visto na tua vida que tu entras, tu sentas-te, mas depois levantas, estás cabisbaixo, vais-te embora. Deixa-me te fazer uma pergunta muito simples. Tu acreditas naquilo que é pregado nesta igreja? E esperar por uma resposta verdadeira. E depois se a pessoa vacilar ali um pouco, dizer assim, então olha, eu quero te dizer que tu ainda não estás salvo. E eu quero amar-te nesse caminho, eu quero ajudar-te a ir encontrar esse caminho, eu quero ajudar-te a fazer esse compromisso com Deus. Irmão, eu não vou confrontar ninguém assim, mas que vergonha. Pela tua vergonha uma pessoa pode ir parar ao inferno. Tem noção disso? Pela nossa inoperância, muitos poderão chegar ou não chegar ao conhecimento. Será que é isto assim que nós queremos fazer na nossa parte? Será que eu quero chegar ao final do dia, ao final do tempo, e Jesus ir entregar um galardão? Olha, este foi aquele que tu não deste, é tu para este. Era para ti, mas tu não quiseste e eu chamei outro para fazer a mesma coisa que eu tinha para ti. Então este galardão não é teu, é dele. Estão a entender onde é que eu quero chegar? Todos nós somos responsáveis por estar perseverantes nesta corrida, diligentes nesta corrida e vigilantes nesta corrida. Não há esta coisa do, Deus não me chamou para fazer isto, porque estas escrituras não são para pastores. Estas escrituras são para crentes. E crentes maduros que querem fazer a vontade de Deus. Sejam vigilantes, sejam responsáveis. E há estas duas palavras, atentando diligentemente. E sabe o que é que diz aqui? É principalmente aos da fé, àqueles que já congregam connosco. Imagina esta igreja, cada um se sentir responsável por acolher o outro, verificar a saúde e a bem-estar espiritual de cada um, o seu conforto no culto da igreja, mas também em participar e iniciarem atividades que promovessem o relacionamento e o crescimento espiritual. Tão bom viver numa igreja assim, não é? Sim ou não? Então vamos todos trabalhar para isto. Todos estamos convidados para fazer isto. Agora, supervisionar para quê? Temos aqui 4 coisas muito importantes para perceber. O olhar uns pelos outros para que a pureza da igreja seja progressiva. Nós devemos ter esse cuidado, porque Deus quer e requer pureza da sua igreja. Então há 4 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, que é nos versículos 15 a 17, diz, para que ninguém seja privado da graça de Deus. Então porquê é que eu vou supervisionar? É para que ninguém ao teu lado ou ao teu redor seja privado da graça de Deus. Cuidado com o teu testemunho, cuidado com a tua continuidade, cuidado com a tua forma de viver. E depois diz assim ainda, para que não haja raiz de amargura. Então isto é muito importante. Já temos aqui 2 coisas muito importantes, porque é que eu tenho que perseverar, ser diligente e também andar vigilante, para que não haja ninguém que seja privado por causa do meu mau testemunho da graça de Deus, ou da minha inoperância. Mas também para que não haja raiz de amargura.
E sabem o que é que diz em Deuteronômio 28, 18 e 19? Diz o seguinte: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ouçam, os hebreus conheciam bem estas escrituras, eles começaram a fazer logo a ligação. Uau, aquilo que ele nos está a dizer é aquilo que Moisés também disse, aquilo que Josué também disse ao povo, aquilo que na realidade Deus disse ao povo, que eles tinham que ser um povo puro, tinham que zelar pelo bem, para que não haja nem homem, nem mulher, nem nação, nem família, nem tribo que se desvie de Deus. Então nós somos os cuidadores da igreja de Cristo. Temos que ser os zeladores pela pureza da igreja. Não está aqui a dizer para nós expulsarmos os que não são puros. Está a dizer para nós amarmos aqueles que ainda não fizeram uma escolha, de tal maneira que eles se sintam constrangidos pelo amor de Cristo que está em nós. O amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange. É assim ou não é? Quase que faz uma escolha por nós. E então tereis paz. O Senhor não lhe quererá perdoar, sabe? Aquele que se desviar, o Senhor não lhe quererá perdoar. Antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem. E toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele. E o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Ouça, obediência, bênção, desobediência, maldição. E nós somos chamados para promover a obediência. Termos o cuidado de estarmos com isto puro. E diz ainda assim, para que não sejamos perturbados. Com o quê? Com o joio. Como diz, com o fermento. Para quê? Nós temos que ser zelosos e diligentes e vigilantes. Para quê? Para quando nós percebemos que há aqui uma situação para ser resolvida, para resolver. Tem que ser resolvida. Tem que ser falado. Tem que ser tratado. Porque nós temos que ser puros na congregação. Mas eu acho que é melhor a gente não... Cada um por si e tal, cada um dá contas de si mesmo. Ouça, não é isso que a Escritura está aqui a dizer neste momento. Não é isso que Deus está aqui a dizer-nos. Diz que nós temos que ser zelosos do bem, temos que andar vigilantes e diligentes, para que não haja ninguém no nosso meio que se extravie de Deus e que com isso contamine outros tantos que estão cá e depois os leve lá para fora, e para que não haja impuro ou profano. E dá o exemplo de Esaú. Dá o exemplo de Esaú. Nem haja algum impuro ou profano. Olha, lembram-se de Judas? Quantos é que Judas levou? Quantos é que Judas levou? Assediou, influenciou? 0. Sabem porquê? Porque Jesus não deixou. De todos aqueles que me deste, nenhum perdi. De todos aqueles que me deste, nenhum eu perdi. Será que nós podemos dizer a mesma coisa ao Senhor quando o encontrarmos? Senhor, de todos aqueles que tu puseste à minha volta, ao meu redor, à minha responsabilidade, na minha comunhão, nenhum deles se perdeu, se extraviou. Parece que agora estou a ouvir a irmã Vitória a dizer, como ela disse tantas vezes, que não haja aqui ninguém desta igreja que não vá no arrebatamento. Alguém se lembra destas palavras? Então se não se lembra, lembrou-se agora. Ela dizia isto, vez após vez, porque ela era zelosa para que ninguém que pertencesse a esta congregação se desviasse da verdade. Ok? E nós temos que ser zelosos por esta verdade. Então para que não haja impuro ou profano, então como é que nós podemos fazer, amados? O que é que nos está a ser dito? Hoje ouvimos, ei, olha à tua volta. Olha à tua volta. Pode haver alguém que está no limite. Pode haver alguém que está a decidir rejeitar, tal qual como Esaú. E isso vai ser permanente. Não deixes isto acontecer. Ouça, use mais um fôlego. Faça mais uma inspiração. Renova as suas forças. Continue, seja diligente, vigilante. Porque alguém está a olhar para nós. Alguém está a olhar para nós neste momento. Talvez alguém que esteja no ponto crucial de uma decisão. Eu não faço ideia porque eu não vejo corações.
mas nós somos responsáveis por olhar à nossa volta. Seja exemplo e leve-os a Cristo. Seja exemplo e leve-os a Cristo. E não seja uma pedra de tropeço para a pessoa. Vamos curvar as nossas cabeças? Nosso querido Pai, queremos dar-te graças pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esta exortação, obrigado por esta recomendação a fazermos estas coisas. Obrigado, Senhor, porque não nos dás apenas doutrina e depois ficas à espera de uma resposta nossa, sem motivação Tua, sem capacitação Tua, sem... Ai, Senhor, Tu cuidas tanto de nós, Senhor, obrigado por isso. Obrigado porque nos dás ensino, obrigado porque nos dás a exortação, a disciplina, nos dás as ferramentas para nós fazermos, capacitas-nos, motivas-nos para que nós possamos fazer a Tua vontade aqui neste lugar, Senhor. Que nós possamos todos erguer-nos como um só corpo, a cuidar de todo o corpo e todos ligados, Senhor, a fazer um mesmo trabalho para que todos aqueles que pertencem a esta congregação sejam convidados e desafiados a chegar à maturidade plena de Cristo. Nós possamos revestir-nos desta continuidade, desta perseverança, estarmos completamente diligentes em conseguir criar a paz, que é o vínculo do Teu Espírito, trabalhando nesta santificação, não só individual, mas do corpo, Senhor. Sermos diligentes, mas também vigilantes, para que todo o corpo seja purificado, seja levado a esta santidade. E, Senhor, que nós possamos crescer em santidade, não só individualmente, mas como corpo, para que todos aqueles que entrarem aqui possam ver o Senhor. Senhor, oramos para que Tu possas fazer crescer a Tua semente que é lançada. Senhor, dá um crescimento. Sabemos que és Tu, Senhor, também que colhes o fruto. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos obedientes a Ti e à Tua palavra. E é no nome de Jesus que eu oro por todos nós. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos poder ficar de pé, vamos louvar ao Senhor com a nossa oferta. E depois, logo de seguida, temos comunhão em almoço e temos também a nossa Assembleia Geral para aqueles que ficam, para aqueles que estão